Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Shalom a todos, bem-vindos a mais um estudo do Hebraico Bíblico. Que o Eterno lhes abençoe em nome de Yeshua, a você e a toda a sua família. Bom, no estudo de hoje nós estaremos analisando o texto do Evangelho de Yohanan, João, capítulo 14, verso de número 6, um texto bem conhecido, que diz que Yeshua, Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Estaremos analisando 3 palavras específicas de extrema importância presentes nesse texto, que são elas as palavras caminho, verdade e vida. Estaremos fazendo algumas análises dentro do hebraico, à luz do hebraico, e que o Eterno, nosso Pai Celestial, possa nos guiar à sua verdade através desse estudo. Bom, desde já, vamos ler a primeira parte do texto, que é a parte que vamos analisar. Evangelho de Yohanan, João, capítulo 14, verso de número 6, que diz: Vaimer Elaiv Yeshua, e disse Yeshua, Anochi Haderer, eu sou o caminho, Verha Emetz, é a verdade, Verha Chaim, é a vida. Vou ler o texto novamente. Vaimer Elaiv Yeshua, e disse Yeshua, Anor Haderer, eu sou o caminho, Verha Emetz é a verdade, Verha Chaim é a vida. E são essas 3 palavrinhas aqui que nós vamos analisar. A palavra Derer, que significa caminho, aqui está ela. A palavra Emetz, que significa verdade, e a palavra Chaim, que significa vida. E só por curiosidade, o que seria então essas 2 letras aqui ligadas à palavra? São preposições. Tá? Aqui nós temos e, a, e aqui também e a. As preposições e os artigos no hebraico são representados por letras. E essas letras vêm sempre ligadas à palavra. Basta você saber diferenciar o que é artigo, preposição e o que de fato é a palavra em si. Mas isso só para curiosidade, ok? Bom, vamos a algumas anotações que eu preparei para o estudo, para facilitar a nossa análise dentro do hebraico. Vamos começar analisando a palavra derer, caminho. Eu sempre digo isso e repito, que cada letra no hebraico tem um simbolismo, tem uma representação, e cada palavra hebraica tem um número, e esse número também dá uma mensagem à própria palavra ou ao texto. Nós vamos começar aqui pelo paleo-hebraico, analisando as letras da palavra derer, que traduzida significa caminho. Bom, a primeira letra da palavra, a letra Dalet, ela significa porta, caminho. A segunda letra, a letra Resh, ela significa cabeça. E a terceira letra, a letra Kaf, coloquei a forma final aqui porque algumas letras no hebraico, quando elas vêm no final da palavra, elas mudam de forma, e a letra Kaf é uma delas. A letra Kaf, ela aparece no final da palavra derer,
e essa é a forma final dela. Então temos a letra Kaf, mas o significado no paleohebraico continuou o mesmo, que significa palma da mão e abrir. Então perceba que já na palavra caminho, né, antes de falarmos da palavra caminho, a tradução literal do texto, total, e disse Yeshua: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tá? Veish lo yavô el ha'ave epa, seleciona aqui Piltz al Yads, tá? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu mudar essa mão, colocar a mãozinha, que é melhor. Pronto, aqui. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Algumas traduções trazem ninguém vem ao Pai. Vem, em vez de vai. Essa palavrinha no texto faz toda a diferença na hora de se interpretar. Então essa é a tradução do texto. Ele disse Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E só na palavra caminho, nós encontramos aí a mensagem de que o Mashiach, Yeshua, ele de fato ele funciona como uma porta, a qual, segundo a própria Escritura, nós temos que entrar por essa porta para encontrar a verdade, para ter acesso a nosso Pai Celestial. Também na palavra caminho, nós encontramos a letra que representa cabeça, ou seja, um líder, que também o Mashiach, ele é um líder, ele é, dentro da Escritura, segundo o que a Escritura traz, ele é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo, ele é o cabeça, ele é nosso líder. Também é apresentado como amigo, como pastor, como mestre, enfim. Ele é apresentado em vários cargos de lideranças diferentes na Escritura. Ele também foi um rabino enquanto vivia aqui na Terra. É mais um cargo aí colocado a Yeshua. Ele também é apresentado como sumo sacerdote para sempre. Um sumo sacerdote que não pode ser substituído. Enfim, nós vemos que em uma única palavra nós encontramos toda a identidade do Mashiach. Ele não é só colocado aqui como uma simples estrada ou uma simples ponte que passamos para sairmos de um lado para o outro. Não. O cargo de liderança do Mashiach está enquadrado nessa palavra, na palavra Derech, que significa caminho. Ele também é apresentado como rei nas Escrituras. O Mashiach, ele reina, Yeshua, ele é nosso rei. E a terceira letra da palavra Derech, que significa palma da mão e abrir, porque somente através dele nós encontramos a verdade, que é a próxima palavra que nós vamos falar daqui a pouco. Não é? Ele nos abre o caminho para essa verdade, e a palma da mão significa que com as suas mãos, as mãos de Yeshua, ele nos ajuda a encontrar essa verdade. Então a palavra Derech, ela traz aí não só a identidade do Mashiach, quem ele é, como também uma de suas missões, que é nos levar à verdade, sendo ele a própria verdade. Tá? E aí entramos na segunda palavra que eu quero analisar com vocês, a palavra Emetz, que significa verdade. E tem algumas curiosidades nessa palavra muito interessante que eu quero trazer a vocês, começando pelo paleohebraico. A primeira letra dessa palavra, a letra Aleph, ela significa força, líder, também se referindo ao Mashiach. A palavra Mem, a letra Mem, que é a segunda letra da palavra, representa água ou caos. E a terceira letra, a letra Tav,
que representa a marca, sinal ou pacto. Apesar que dessa força ou liderança também fazer menção ao Mashiach, a palavra Emet, no texto de Yohanan 14,6, que significa verdade, ela está se referindo à própria Escritura, à Torá ou Pentateuco, aos profetas e ao Novo Testamento, aos mandamentos do Eterno. Por que os mandamentos do Eterno? Porque os mandamentos do Eterno são a nossa força, é aquilo que nos dá vigor, aquilo que nos dá ânimo para que continuemos a caminhar. E os mandamentos do Eterno também funcionam para nós como um líder. É o que nos lidera a nossa vida, lidera nossas ações, nossos pensamentos, nossa forma de viver. Tudo isso é liderado por mandamentos. Esses mandamentos vêm do Eterno, todos eles estão relatados na Bíblia, na Escritura. A segunda letra representa água e caos, que também faz menção à Escritura, porque sabemos que os mandamentos do Eterno funcionam como para nós como se fosse um rio de águas vivas. Quando obedecemos a esses mandamentos, quando seguimos as orientações do Eterno através do próprio Mashiach, através de Cristo, pois Ele é a palavra viva, rios de águas vivas fluem através de nós. É o que está escrito. E com relação ao caos, o que acontece? Quando decidimos seguir essa verdade, viver essa verdade do Eterno, inevitavelmente, por um determinado tempo, o caos, não que ele se instala, mas ele passa por nossas vidas, ele passa pelo nosso interior. Porque quando decidimos viver a verdade do Eterno, o nosso interior ele entra em guerra, em batalha. Porque estávamos vivendo de uma forma errada, estávamos fazendo o que era errado, e a verdade do Eterno ela vem nos mostrar isso e nos trazer mudança. Ou seja, nós temos que abandonar nossas velhas práticas, nós temos que abandonar aquilo que fazemos de errado, e isso não é fácil. Então nós nos encontramos no meio de um caos, no meio de uma batalha interior, uma mudança radical de vida causada pela verdade do Eterno. Por isso que a segunda letra da palavra Emet, ela significa água, rios de águas vivas, ou seja, algo que traz vida, mas algo que também traz caos, conflito, batalha interna. Terceira letra da palavra Tav, da palavra Emet, que é letra Tav, que significa marca, sinal ou pacto. A Escritura, a Torá, profetas, o Novo Testamento, por ela. Funciona para nós como uma marca, como um sinal, como um pacto do Eterno conosco. Desde, é claro, que viemos a viver essa verdade. Essa verdade ela fica registrada em nós, em nossa mente, em nossos corações, em nossas vidas. Nós ficamos marcados por essa verdade e passamos a fazer parte do pacto do Eterno, do pacto das alianças que o Eterno fez com a nação de Israel. Nós passamos a fazer parte desse pacto também. E dentro da gematria é muito interessante porque dentro da palavra Emet nós temos o número 441. Quando você soma esses números, você encontra a raiz 9. A palavra Emet ela tem como raiz o número 9. E o número 9 remete a uma letra do alfabeto hebraico, a letra Tet. E essa letra ela tem o formato como se fosse o formato de um jarro. Ela possui uma abertura em cima. Eu esqueci de colocar essa letra aqui para que vocês pudessem ver, mas imaginem um jarro, o formato de um jarro, com uma pequena abertura em cima. Não a abertura de fato que o jarro tem, aquela boca grande, mas uma abertura menorzinha. A letra Tet ela tem essa abertura. É como se ela fosse essa letra aqui, ó. Tá vendo a letra Tav? Como se ela fosse essa letra, porém colocar escrita para cima, com essa abertura para cima. E simbolicamente isso significa um recipiente que colhe a luz infinita.
ou vamos colocar assim, a essência do eterno, a luz do eterno. Né? E nós sabemos que a verdade do eterno, ela nos permite fazer isso. A escritura, as orientações, os mandamentos do eterno nos permite acessar essa luz infinita que emana em todos os mundos que o eterno criou. Nos permite ter essa luz refletida em nós, porque nós também somos comparados a espelhos na escritura. E nós temos que refletir essa luz infinita que vem do eterno. Por isso que essa raiz aqui, raiz 9, na palavra Emet, ela tem essa simbologia. A escritura, ela nos permite ter a essência do eterno em nós. Quando vivemos a verdade, quando cumprimos os mandamentos do eterno, a presença dele é muito real em nós. Mas quando desobedecemos a palavra dele, essa presença ela se retira. Mas tudo isso só é possível através da obediência ao nosso Pai Celestial. E algo ainda dentro da palavra Emet, muito interessante, é que se você tira a letra do meio da palavra Emet, deixando só a letra Aleph, a primeira letra, e a letra Tav, a última letra, você tem aí a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico significa princípio e a última letra significa fim. Então você tem dentro da palavra Emet, princípio e fim. Tá? Isso aqui fazendo menção total a Yeshua. Ele é o princípio de toda a criação, pois tudo foi criado através dele. E ele é o fim de tudo, com relação à restauração de todas as coisas. Quando todas as coisas vierem a ser como era no início, antes da queda, antes do pecado. Por isso, princípio e fim. E se você tira a primeira letra da palavra Emet e deixa apenas as duas últimas, você tem aí as duas letras da palavra morte. Ou seja, se você não segue a verdade, o que lhe resta é a morte. Se você não cumpre os mandamentos do Eterno, se você não segue Yeshua, que é a própria verdade, o que lhe resta é a morte. É por isso que devemos nos esforçar para mantermos firmes e fiéis àquilo que o Eterno, aquilo que o nosso Pai Celestial nos ensina, nos traz, porque se não fazemos isso, o que nos resta é uma vida, né? É uma vida de sofrimento, uma vida em que nos sentimos vazios, e o fim dessa vida é morte espiritual, é morte física, é destruição, pois esse é o fim de todo aquele que não serve ao Eterno, serão destruídos. Bom, analisamos aqui a palavra caminho, que traz toda a identidade do Mashiach e uma de suas principais missões. Analisamos a palavra verdade, que fala sobre a Escritura, mas também, de certa forma, faz menção ao Mashiach. E agora vamos analisar a palavra vida. A palavra vida. Deixa eu só arrumar aqui, não é caminho, é vida. Pronto. A palavra vida. Raim. A primeira letra dessa palavra é a letra Het, que significa cerca, separação. A segunda palavra, a segunda letra é a letra Yud, que significa braço e mão, ou trabalho. E a terceira letra, que é a forma final do Mem, que se encaixa naquilo que eu disse para vocês, algumas letras no hebraico, quando vem no final de uma palavra, muda de forma. Então essa é a forma final da letra hebraica Mem, tá? Mas o significado no paleo-hebraico é mantido, que significa água, caos, tá? Com relação à vida, por que cerca? Por que separação? Porque quando decidimos trilhar o caminho do Eterno, seguindo a Yeshua, a Cristo, vivendo a verdade dele, que é a Escritura, os mandamentos do Eterno, nós somos separados para a vida eterna. E ao nosso redor, o Eterno ele coloca uma cerca, que é a própria palavra dele,
A palavra do Eterno nos protege como uma cerca de viver uma vida errada, de fazer aquilo que é errado, de tomar decisões erradas. Por isso, cerca e separação. Com relação a braço e mão, ou trabalho, porque Yeshua, né, é através daquilo que ele fez e faz ainda, mas me refiro ao sacrifício que ele fez por todos nós, é por causa de todo esse trabalho que ele realizou que alcançamos a vida. Caso contrário, não teríamos vida, pois o que ele sofreu, o que ele passou, era para ser nós. Nós deveríamos ter sofrido, nós deveríamos ter passado pelo que ele passou. Porém, ele decidiu tomar o nosso lugar, nos dando assim possibilidade, de alcançar através dele a vida eterna. E esse significado aqui do água e caos com relação à vida, ele entra no mesmo contexto que eu trouxe acima, na palavra verdade, na letra M, tá? Ele entra nesse mesmo contexto sem qualquer diferença, tá? Bom, com relação ao texto de Yohanan, espero que o Eterno possa falar melhor ao seu coração, e dentro do texto, se você quiser ler o texto depois para compreender algo a mais, faça isso, porque eu tenho certeza que o Eterno continuará lhe ensinando. Bom, fazendo apenas uma pequena revisão, no texto de Yohanan 14,6 encontramos que Yeshua ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, ele é a porta, ele é a nossa direção, ele é nosso líder, e ele nos ajuda a trilhar esse caminho. Com relação à verdade, a verdade do Eterno é a nossa força, é nosso guia, ela nos traz vida e também nos traz batalha, pois o tempo todo a carne ela batalha contra o espírito. E ela também é a marca, sinal, é o pacto do Eterno conosco. Aí, com relação à vida, através de Yeshua, do que ele fez, nós fomos separados para a vida eterna, através do trabalho, da obra que ele realizou. Bom, por hoje é só. Que o Eterno possa lhes abençoar em nome de Yeshua.